tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula sobre geometria plana, mais especificamente sobre o trapézio, a figura do trapézio, e onde nós vamos ter que descobrir um dos lados desse trapézio. Mas antes de resolver essa questão, eu gostaria de pedir, principalmente a quem está chegando agora nesse canal, que ao final do vídeo, se você gostar da aula, se achar que a aula valeu a pena, não deixa de fazer a sua inscrição e recomendar também aos seus amigos, ok? Caiu na Universidade Federal de Minas Gerais e diz o seguinte: observe a figura. Na figura anterior, o trapézio ABCD tem altura 2 raiz de 3 e base AB igual a 4, DC igual a 1. A medida do lado BC é, e temos as 4 alternativas. Bom, vocês percebem que não tem aqui unidade dividida, então eu vou considerar como UC, unidade de comprimento qualquer, tá? Isso aí não importa. Mas para isso, eu vou fazer aqui uma figura, eu vou desenhar aqui uma figura auxiliar mais completa para vocês entenderem melhor, beleza? Então vamos lá. Bem, aqui está a figura, e eu já coloquei aqui as medidas conforme o enunciado diz. O lado DC é 1 unidade de comprimento, o lado AB tem 4 unidades de comprimento, e ele quer saber o lado BC, ou CB, como queiram. Então, eu vou chamar esse lado aqui que eu não conheço, eu vou chamar de X, tá? Para variar um pouco. X. Agora, eu coloquei as alturas aqui, e eu sei que o lado DC ou CD é paralela ao lado AB. Muita gente pergunta, mas como eu vou saber se é paralelo? Olha, se ele diz que é um trapézio, toda figura do trapézio tem que ter 2 lados paralelos, pelo menos. Tá? Então, o lado CD e o lado AB são paralelos, uma vez que o lado AD e o lado CB ou BC não são paralelos conforme a figura mostra, beleza? Bom, então vamos lá, vamos fazer um passo a passo no raciocínio, gente, olha só. A altura H ele é 2 raiz de 3, não é isso? Então, ambas as alturas têm a mesma medida, que é 2 raiz de 3 unidade de comprimento. Agora vamos lá, ó. Eu quero saber o X. O X, você percebe que aqui é um triângulo retângulo. Eu vou marcar esse lado aqui de lado E, por exemplo, e esse ponto aqui de lado F. Então, tanto a altura CE ou EC e DF é a mesma medida, 2 raiz de 3 unidades de comprimento. Beleza, você percebeu que aqui, ó, nesse triângulo aqui, ambos os triângulos aqui, ó, esse triângulo lá de cá, também tem 90 graus. Olhando essa figura, esse triângulo CBE ou BCE, ele é um triângulo retângulo. O X que eu quero descobrir é a hipotenusa, perceberam, né? O H, que é um dos lados que a gente chama de cateto, tem a medida 2 raiz de 3. Agora, se eu tivesse essa medida EB, aplicaria aqui o Pitágoras e resolveria a questão, não é isso? Ou se eu tivesse pelo menos esse ângulo B, também resolveria por relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas como eu não tenho esse ângulo, eu só tenho o ângulo do lado esquerdo. Então, olha só, gente. Se eu descobrir esse lado EB, vou chamar de Dzinho minúsculo, essa distância. Então, ó, para resolver essa questão, basta eu descobrir, então, o valor de X, não é isso? E como é que eu vou descobrir? Vou fazer assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, Pitágoras, tá, gente? Ó, X ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, igual a altura, que é o cateto, H ao quadrado, mais o Dzinho que eu criei agora ao quadrado. O H eu não tenho o Dzinho, então vou na captura agora do Dzinho. Mas como é que eu vou descobrir? Olha só, eu sei que do A até o B mede 4, mas eu não tenho essa medida EF, muito menos o AF. Mas eu consigo descobrir o AF, não consigo? Olha só, essa distância AF, eu tenho esse ângulo de 60 graus. Eu tenho esse cateto oposto aqui, ó. E esse lado AF nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. O que é cateto adjacente? Então, observa aqui, ó.
eu tenho o H, que é o cateto oposto, o lado AF, que é o cateto adjacente. Senhor, o que é isso? O que é cateto oposto e o que é cateto adjacente? Bom, na trigonometria você sabe que todo triângulo retângulo compõe-se de um cateto adjacente, um cateto oposto e uma hipotenusa. E a posição do cateto adjacente e oposto depende do ângulo. Se eu estou trabalhando, nesse caso, com um ângulo de 60 graus, qual é o cateto que está do lado dele, que está adjacente a ele? É o lado AF, que é o cateto adjacente, tá? O cateto oposto, lógico, como o próprio nome diz, está do lado oposto. Quem está do lado oposto de 60 graus? É o H, que é 2 raiz de 3. Entenderam? Muito bem. Agora vamos recordar aqui um pouco das relações trigonométricas. Relações trigonométricas diz o seguinte, ó, todo seno de um ângulo qualquer, vou chamar de alfa, será sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. Todo cosseno de um ângulo qualquer no triângulo retângulo, hein? Observe bem isso aqui. É sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também temos aqui a tangente desse mesmo ângulo alfa será sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que eu deixei essas formulinhas para vocês revisarem? Porque essas fórmulas aqui eu vou utilizar agora para saber esse lado AF. Então, esse lado AF, que eu vou chamar de Azinho, o que ele representa nessa figura? Representa o cateto oposto. Eu tenho o cateto adjacente. Ora, qual formulinha que eu uso? Cateto oposto e cateto adjacente. Se você olhar aqui, é a tangente. Então eu digo que tangente de 60 graus, cateto oposto quem é? É o H, 2 raiz de 3, sobre o cateto adjacente que é o meu Azinho. Bom, tangente 60, recorrendo à tabela da trigonometria, que é a tabela dos ângulos fundamentais, você vai ver que tangente 60 é igual a raiz de 3 igual a 2 raiz de 3 sobre A. Ora, multiplicando aqui cruzado, uma vez que aqui é 1, né? Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, raiz de 3A é igual a 1 vezes 2 raiz de 3 dá o próprio 2 raiz de 3. Para eu descobrir o A, basta passar a raiz de 3 para o outro lado, dividindo, né? Uma vez que ele está multiplicando, então, raiz de 3. Cortou. Então, o meu cateto adjacente mede 2 unidades de comprimento. Ora, o lado CD não mede 1 unidade de comprimento, logo o lado EF também mede 1 unidade de comprimento. Ora, se aqui tem 2 e aqui tem 1, tem 3 e o total é 4, o meu Dzinho só pode ser igual a 1 unidade de comprimento. Bom, então eu tenho agora o Dzinho, a distância que é 1, eu tenho a altura H, que é 2 raiz de 3, agora eu posso aplicar Pitágoras. O X que eu quero descobrir é igual, quem é meu H? Meu H é 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto que é 1 unidade ao quadrado aqui. Agora, última peninha do exercício é esse lado aqui, ó. Essa operaçãozinha aqui. Ó. Quando você tem um número inteiro junto com uma raiz elevado ao quadrado, você vai levar ambos os números ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado não é raiz de 3 vezes raiz de 3? Ora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz quadrada de 9 quanto que é? É 3. Mais 1 ao quadrado dá 1. Logo, x ao quadrado é igual a 4 vezes 3 dá 12, mais 1. Logo, x ao quadrado é igual a 13. Bom, mas eu não quero saber x ao quadrado. Eu quero saber o x. Ora, basta fazer isso daqui. Extrair raiz quadrada de ambos os termos. Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Tá? Uma letra ao quadrado, gente, raiz quadrada sempre vai cortar o expoente com o índice da raiz. Tá? Então vai dar x igual a... Bom, raiz de 13 não dá para extrair raiz quadrada, então ele vai ficar como raiz de 13 unidade de comprimento. E está resolvida a questão. Alternativa B de beleza, B de bola, tá aqui, ó. Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão relativamente fácil, mas você tem que estar ligado aí em alguns conceitos fundamentais, principalmente da trigonometria, perceberam? E também envolve o conceito de teorema de Pitágoras. Então é um exercício simples, porém bem completo. Olha, se você ficou na dúvida, escreve aí nos comentários
que eu faço questão de te atender e tirar qualquer pendência que tenha ficado, ok? E se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que tenha dificuldade na matemática, convide-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, extrema dedicação, para que você possa entender cada passagem com todos os seus detalhes. Beleza? Por hoje é só, eu deixo um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!